Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração. Na aula de hoje, vou apresentar para vocês um pouco mais sobre o projeto de tubulações de refrigerante. Então, você sabe que nosso sistema de refrigeração é composto por alguns componentes. Os principais são o evaporador, o condensador. eh, Então, esses são os principais. E o que, que a gente tem também é que entre eles tem uma ligação de ligações, de canais. Eu esqueci de falar lá da válvula de expansão, mas ela está lá também. Tá? E a gente vai ver, então, como que faz o projeto disso aí. O conteúdo hoje aqui desses slides aqui é puramente quase que texto, né? Eu não vou ficar lendo tudo aqui com vocês, vou só falar aqui os pontos principais e depois vou colocar esse slide lá para vocês lerem ele completinho para saber tudo sobre a matéria. Então, vou dividir aqui o nosso estudo em três temas: do dimensionamento da linha de líquido, da linha de sucção e da linha de descarga do seu refrigerador. Vamos lá. As tubulações de refrigeração, a gente sabe que é essencial. Tem que conectar uma parte com a outra, sem elas não seria possível ter um sistema de refrigeração. Para a gente fazer uma consideração de projeto boa para isso, tem que levar em consideração a perda de carga, seria o quanto de calor que você perde ali, quanto de pressão também, velocidade, tudo isso está envolvido. Retorno de óleo. Retorno de óleo é o seguinte: você tem o óleo, um pouco do óleo vai sair do compressor e começar a rodar ali no seu ciclo. E esse óleo tem que voltar para o compressor. Ele não pode ficar ali no ciclo. Então a gente tem que calcular algo suficientemente capaz de retornar esse óleo. Também tem a nossa proteção do compressor. Proteção do compressor também tem a ver com o retorno do óleo para que ele não funda, né, para que ele seja bem lubrificado. Quando a gente fala de uma boa instalação, então tem que ter uma alta capacidade de refrigeração, um baixo custo, retorno de óleo, mínimo consumo de energia, carga mínima de gás, pouco ruído, controle apropriado do líquido refrigerante, e também flexibilidade quanto à capacidade dele, dele operar entre 0 e 100%. Mas a gente não vai conseguir atender isso tudo, não, porque alguns deles vão diretamente em conflito. Se você aumenta um, você vai abaixar o outro, e assim por diante, né? Então a gente tem que sempre pegar aquele caso lá, o meio termo que seja o melhor para todos. E, por exemplo, uma coisa importante para a gente é o custo, né? Se você for consumir muita energia, isso aí vai piorar muito para o nosso caso. Então, isso aí é um fator primordial também. A gente sabe que o óleo vai sair ali do compressor, mas uma pequena quantidade também vai fluir ali no seu ciclo inteiro. Esse óleo, ele não é solúvel no refrigerante no estado gasoso e é solúvel no refrigerante líquido. Então, quer dizer que quando ele está no estado gasoso, vai ser muito difícil de eu arrastar esse óleo, já que ele não está solúvel. Então, eu vou ter que ter uma velocidade muito grande para arrastar esse óleo. Vamos lá, tipos de tubos. A gente tem alguns tipos de tubos que são utilizados aí no nosso projeto. Nas instalações de amônia, tem esse R717, é uma especificação de tubo para refrigeração. A gente fala que esse é um tubo de aço preto, mas pode ser de cobre ou latão também, ou alumínio, mas sendo que quando a gente vai utilizar para amônia, é só o de aço. E esse aço preto é simplesmente porque na hora da produção desse aço, ele possui um óxido preto nessa superfície, após ser forjado. Aí ele fica todo preto. Esse óxido, então, dá o nome para esse aço. A
A gente tem alguns outros tipos de tubos também, são tipos específicos de tubos para refrigeração, tem o tipo L, tipo M, tipo K. Então, cada um desses tipos aqui vai ser para uma pressão de trabalho, para alguma condição específica. Existem tabelas disso aí, com esses tipos de aço que você pode utilizar nessas instalações. Outra coisa que é importante é deixar sempre os nossos tubos livres de sujeira para não acontecer aquele negócio chamado incrustação. Vocês viram lá na última prova nossa. Beleza. Agora vamos então para linha de líquido. A primeira linha tem depois a linha de sucção e a linha de descarga. Cada uma delas aí é responsável por uma perda de carga, por um projeto diferente que você tem que fazer para as condições que são necessárias, né? Essa é a linha de dimensionamento de menor criticidade. Então, quer dizer que se a gente for errar em algum local, a gente pode errar aqui, que vai surtir um efeito menor que se você errasse na linha de sucção, que é mais crítica ao projeto. Beleza. A gente sabe que o refrigerante líquido e o óleo vão se misturar, porque são solúveis, né? E nessa linha que vai ter essa solução dos dois aí, a gente tem que manter um valor de carga para preservar o subresfriamento. O que é o subresfriamento? É deixar a substância líquida. Porque se por um acaso transformar isso aí em vapor ou ficar saturado, vai acontecer que não vai ser mais solúvel. O óleo vai ser muito mais difícil de ser arrastado por esse gás. Beleza. Quando a gente perde carga nessa linha de líquido, quando a gente tem muito atrito, por exemplo, quando você tem muito atrito ali no seu tubo, isso vai gerar a perda de carga e a redução da capacidade do seu refrigerador. E com isso também vai ter mais ruído, má alimentação do líquido e também danos às partes, porque você não vai conseguir entregar o óleo no local certo. A gente usa um padrão que a gente fala que existe uma perda de carga em tubos que tem em subida. Então, se eu tiver um tubo ascendente na subida, por exemplo, numa coluna de 1 metro de líquido, vai equivaler a uma perda de carga de 11,4 kPa. Quer dizer, então, se eu tiver um tubo em subida, com 1 metro de líquido aqui do R22, vai equivaler a isso aqui na perda de carga. Quando a gente tem uma perda de carga nessa linha de líquido aqui, não vai causar tanto prejuízo, porque não é aí que o nosso óleo tem que ser transportado da forma mais eficiente possível. Por isso que, às vezes, a gente fala que esse é o sistema que você pode dimensionar mais tranquilamente, porque ele não vai alterar tanto lá no final das contas. Beleza. Quando a gente vai projetar isso, a gente sempre vai levar em conta uma estimativa que a gente vai fazer, que o nosso projeto tem que ter uma variação de temperatura de 1 grau equivalente, baseado na perda de pressão. Então, qual é a perda de pressão que faz a sua temperatura cair ou aumentar 1 grau? Esse é o nosso cálculo base para os nossos exercícios e nossos projetos. Beleza. Quando a gente tem um condensador que é resfriado a ar, eles têm uma temperatura mais ou menos ali de 6 a 10 graus no subresfriamento. Então, quer dizer que nessa temperatura, você está em líquido subresfriado. Então, quer dizer que você vai ficar com uma amplitude maior para trabalhar aqui, ó. Você pode trabalhar nessa amplitude que fica tranquilo para você. Outra coisa é que a gente tem uma limitação de velocidade nessa linha de líquido, simplesmente para também não acontecer golpes do líquido, nem variações de pressões muito grandes. A gente vai falar, então, que a gente tem que ter uma velocidade menor do que 1,5 metros por segundo.
maiores do que isso têm que ser evitadas. Quando a gente não utiliza a válvula. Se a gente utilizar uma válvula, nesse caso aqui, para regular, para aliviar esses golpes aqui, a gente pode utilizar velocidades maiores. Agora, na linha de sucção. Linha de líquido, a gente viu algumas propriedades dela. Então, na linha de sucção, é a mais crítica, então é aquela que você tem que ter mais atenção com isso. É aquela que vai conduzir o refrigerante na forma de vapor. Então, o refrigerante vai estar na forma de vapor e o óleo em líquido. Vai ser difícil de conduzir isso. Então, para isso acontecer, você vai precisar de uma velocidade muito grande para arrastar esse óleo. E essa perda de carga vai inserir a necessidade de mais volume de gás para esse compressor. Então, você vai ter que ter mais volume nessa linha aí para compensar a perda de carga que acontece. Quando a gente tem um compressor alternativo, que é volume constante, quando você tem lá o fenômeno da perda de pressão, a perda de pressão vai gerar, então, a redução da sua capacidade do refrigerador. Com a redução da capacidade do refrigerador, você vai aumentar o consumo da potência por tonelada de refrigeração. Aumentou isso aqui, aumentou o seu custo final lá de energia elétrica sendo gasta. Beleza. Outra coisa aqui, ó, numa aplicação normal, por exemplo, no ar-condicionado, a temperatura de sucção fica aqui mais ou menos entre 4 e 10 graus, a gente pode utilizar uma perda de pressão de 21 kPa para o R22, para aquela condição lá de perda de temperatura de 1 grau. Então, vocês vão ver lá no exercício que a gente vai fazer, que tem isso aqui, ó, que a gente vai fazer o nosso projeto para a equivalência de perda de temperatura de 1 grau. Outra coisa é que a gente sabe que o óleo vai ficando mais viscoso depois de ser aquecido, alguns graus depois da temperatura de evaporação. E isso serve para quê? Para que o óleo não fique saturado com refrigerante. Então, a temperatura de saturação do refrigerante e do óleo são bem diferentes. E também você vai ter um óleo um pouco mais viscoso. Um óleo mais viscoso é aquele que tem dificuldade de escoar. Então, se você vai ter mais dificuldade de escoar numa temperatura mais alta, quer dizer, então, que justifica aquele caso que a nossa linha é a mais crítica, porque a gente está trabalhando com gases em temperaturas maiores. E quando a gente tem uma densidade menor, ou a massa menor, a gente vai precisar de uma velocidade mais alta para forçar o óleo a sair do local. Então, a gente tem velocidades maiores aqui na linha de sucção. Outra coisa é que a mínima velocidade para mover o óleo numa sucção horizontal, então é se a gente tiver um tubo aqui no horizontal, é 2,6 metros por segundo. O mínimo. E o mínimo para uma subida é 5 metros por segundo. Então, se você tiver uma velocidade menor que 5 metros por segundo aqui, você não vai conseguir fazer com que o seu óleo chegue na outra parte. E a gente vai fazer o cálculo disso aí também, para ver como que se calcula isso. Se por um acaso a gente tiver uma condição aqui que a velocidade for menor que essa, de 5 metros por segundo, a gente utiliza esse tipo aqui duplo de subida para compensar essa perda de velocidade. E se a gente quiser eliminar ruído, porque essas velocidades aí dentro das nossas linhas geram ruídos, e a gente precisa, então, manter uma velocidade abaixo de 20 metros por segundo. Maior do que isso, você vai ter um ruído muito alto toda vez que você for chegando ali mais perto. Outra coisa, uma recomendação, é que a gente tem que colocar um sifão na saída do evaporador e também em trechos de subida de tubos a cada 1,20 m. Outra coisa aqui que está sendo falada é que você tem que ter uma inclinação do seu
da sua linha de sucção em direção ao compressor. É o quê? Você vai inclinar, então, supondo que seu compressor seja isso aqui. Você vai inclinar um pouco a sua linha para que você tenha a ação da gravidade também agindo para levar o óleo para o seu compressor. É isso que está falando aqui, ó. Você eleva 20 milímetros para cada 10 metros na direção do compressor. Agora, na linha descarga, é muito parecido com a linha de líquido, ela também não é tão crítica, e nosso projeto é muito parecido. A gente vai até ver isso no exercício, que são muito similares. É também uma das menos críticas, que nem está falando aqui. Quando a gente tem um aumento dessa perda da carga nessa linha, ela vai aumentar a pressão da descarga ali no compressor. Mas esse efeito aqui vai ser muito pouco na sua pressão de condensação, que é o importante. Outra coisa também é que a gente utiliza uma perda de carga de 42 kPa para o R22 nessa linha, que corresponde à temperatura de 1 grau Celsius. Então, isso aqui é nossa base para projeto também. E uma perda de carga, por que a gente utiliza um pouco mais de perda de carga, que é só para diminuir um pouco as vibrações, porque é nesse local aqui que acontecem as maiores vibrações e ruídos na descarga. Outra coisa, a gente vê quanto à velocidade, para garantir que o óleo volte para os locais. E deixa eu ver. Agora a gente já parte para a parte de projetos. Vamos lá. Essa parte de projeto aqui, primeira coisa é como que a gente determina o diâmetro de cada uma dessas linhas nossas aí. Nesse gráfico aqui, a gente vai para a linha de sucção. Para a linha de sucção, eu tenho aqui a temperatura de entrada e temperatura de condensação. Com essas temperaturas, para uma perda de carga de 1 grau Celsius, eu tenho esses valores aqui de diâmetros de tubos. Então, tem aqui, ó, 1,5, 2,1, 2,5, 3,1, isso aqui, medidas em polegadas. Como que você vê? Você vê qual que é a sua carga de refrigeração, em tonelada de refrigeração. Então, por exemplo, deu 80. Você vê aqui no 80, você vai achar lá que você tem 10 metros de tubos. Então, você vem aqui ó, nos 10 metros para você verificar qual que vai ser o diâmetro que você vai utilizar. Mas no exercício a gente vai ver isso mais devagar. Também tem para a linha de descarga, que é da mesma forma, você vê qual que é a sua carga de refrigeração e também vê qual que é o comprimento que você tem ali das suas linhas. A partir disso aqui, e depois, se você tiver alguma temperatura diferente, você vai corrigir também. A gente acha quais são os diâmetros dos tubos. Aqui também para a linha de líquido. Temos aqui, então, o dimensionamento da nossa linha de descarga. A gente utiliza a perda de carga, que a gente chama de H, o F, que é o fator de atrito do tubo, L é o comprimento, D é o diâmetro do tubo, V é a velocidade que está acontecendo ali dentro, G é a aceleração da gravidade. Só que esse fator de atrito aqui, ele vai ser em razão do número de Reynolds. E esse número de Reynolds, então, a gente calcula qual que é o regime que a gente está trabalhando, e com o nosso número de Reynolds, a gente consegue encontrar qual o nosso coeficiente de fricção aqui, a partir da sua rugosidade do material. Então, você pega a rugosidade calcula também o número de Reynolds, o número de Reynolds você determina o coeficiente de fricção ou atrito. A gente chama isso aqui de diagrama de Moody. Outra coisa também, que a gente tem a correção da nossa capacidade de refrigeração de acordo com a temperatura. Então, a gente tem aqui a nossa temperatura de condensação, e eu posso, no exercício, te dar uma temperatura diferente dessa. Aí, o que você vai vir fazer é olhar qual que é a temperatura que eu te dei e corrigir a partir desse fator aqui. Tem para a linha de sucção e para a linha de descarga. Então, S é para sucção, D é para descarga.
Tem correção do comprimento equivalente. Correção do comprimento equivalente, então, acontece aqui que a gente vai multiplicar por um fator que corrija o nosso comprimento. Tem aqui, ó, para perda de carga na linha de líquido, e a gente utiliza um certo coeficiente. Então, para certa perda de carga, a gente tem um coeficiente aqui. Para outra perda de carga, a gente tem outro coeficiente. E assim por diante. Isso aqui é correção do nosso comprimento. Na linha de líquido, na linha também de descarga e sucção. A gente utiliza esses coeficientes que estão bem aqui. E nessa tabela 8 aqui, é para a gente fazer a equivalência de alguns componentes, por exemplo, joelhos, pés e algumas uniões que a gente utiliza na nossa tubulação, para um comprimento linear. Então, eu estou traduzindo um joelho 90 graus para um comprimento linear. Como que você vê isso? Você vem aqui, ó, seu tubo é de aço ou de cobre? Então, o meu é de cobre, tem 2 e 1 oitavo de diâmetro. Então, você vem aqui, ó, 2 e 1 oitavo. Eu te falei que você está utilizando um raio curto de 90 graus. Então, quer dizer que você vai substituir esse valor aqui, ó, do raio, para 1,5 metros. Quer dizer, então, que esse é o seu comprimento linear equivalente desse joelho aqui. Tem também as capacidades mínimas para arrastar o óleo. Então, essa aqui é a minha última condição que eu vou ver, é para saber se eu tenho a condição de transportar o óleo de um local para o outro, para ele chegar lá no compressor, que é o local dele. Eu vou verificar a partir dessa tabela, com o diâmetro do meu tubo, a temperatura de sucção e a temperatura de condensação. E a capacidade mínima também para em linhas de descarga. Aqui era a linha de sucção ascendente porque é para cima. Se é para cima, quer dizer então que você tem muito mais dificuldade de arrastar o óleo. E na tabela 10 aqui, você tem linhas de descarga ascendentes. Essa é para sucção, essa é para descarga. Então, vamos fazer um exemplo. Eu não fiz o vídeo nesse exercício simplesmente pelo fato que utiliza tanta tabela que não ia ficar muito claro para vocês de onde que eu estava pegando as coisas. Então, eu preferi, nesse caso aqui, mostrar para vocês aqui na imagem, para ficar um pouco mais fácil para saber de onde que eu estou tirando essas coisas. Vamos lá. Dimensione as tubulações frigoríficas para o layout da tubulação, que vai estar aqui no próximo slide. Conhecendo a carga de projeto, que é a sua capacidade, 60 toneladas de refrigeração. Você vai ter a temperatura de sucção aqui 5 graus, temperatura de condensação 45 graus. Sua carga mínima, a carga mínima é 20% da carga máxima. Porque é o quê? Um compressor consegue trabalhar a 20% da sua carga. Então, quer dizer que você consegue diminuir isso aqui de 60 para 20% disso, que é 12. A sucção aqui é 5 graus, condensação também 45. Refrigerante é o R22, e vai ser um tubo de cobre, tipo L, conexões de cobre forjado e raio longo. Então, as conexões são de raio longo. Se você lembrar aqui, ó, tem a opção aqui, ó, raio longo. Perda de carga no filtro secador de 14 kPa, perda de carga na válvula solenoide de 21 kPa. Na aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre como é o dimensionamento da linha de líquido. Depois, nas outras aulas, a gente vê os outros dimensionamentos. Vamos ver aqui o layout. Eu tenho aqui o meu evaporador. Do evaporador vai para o meu condensador, que no caso aqui a gente tem no meio uma válvula solenoide, um filtro secador com a
válvula solenoide também, de expansão aqui também. Então, essa aqui é a minha linha de líquido. Olha, tá até escrito aqui, minha linha de líquido. Eu tenho aqui também a minha linha de sucção. Eu tinha falado que a gente ia projetar de líquido, mas a gente vai projetar a de sucção. Começar na mais difícil, depois vai para as outras. Então, a linha de sucção está saindo do compressor, indo aqui no evaporador. Tem também a nossa linha de gás quente aqui, ó, que vai ser do condensador até o nosso compressor, então nossa linha de descarga. Então, te dei todos os valores aqui, ó, prestem atenção, 0,3 metros, daqui até aqui, subo com 1,8 metros, então eu tenho um joelho aqui, subo, então aqui é uma linha ascendente para cima, tem outro joelho aqui, vou 2 metros para a direita, tem outro joelho aqui, desço, tem outro joelho aqui e vou mais 0,3 metros. Então, esse é o trecho ascendente, esse é o trecho descendente. Eu te falei isso pelo fato que, num trecho ascendente, a gente tem aquela carga mínima para que o óleo seja transportado daqui até aqui. Então, isso aqui é importante. Vamos lá. Como que a gente vai fazer o dimensionamento disso aí? Primeira coisa é calcular os valores que a gente tem dos nossos comprimentos das nossas linhas. Primeira coisa, vamos lá, linha de sucção. Primeira coisa que eu estou olhando. Então, a linha de sucção está aqui. Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, 0,3, então estou somando. Depois eu tenho 1,8. Depois eu tenho 2. Mais 2. Mais o 0,3. Então, eu acho que 6,4 metros. E quando a gente vai estimar o comprimento equivalente, a gente joga aqui mais 50% disso. Então, eu estou estimando qual que vai ser o meu comprimento equivalente, sem utilizar aquelas tabelas lá para calcular qual que é o comprimento equivalente dos meus joelhos, que vocês lembram que a gente transforma joelho em comprimento linear. Então, eu pego isso aqui, esse resultado, e multiplico por 1,5. 1,5 vezes 6,4 dá o 9,6 metros. Um minutinho. Pronto. Beleza. Então, 1,5 vezes esse resultado, 9,6 metros. Esse é o comprimento equivalente, vai ser o meu chute inicial. Vou falar aqui, ó. Eu vou trabalhar com esse valor inicialmente, depois vou corrigir para o valor certo. Como eu falei com vocês lá na teoria, eu tenho que projetar isso aqui para uma perda de carga de equivalente a 1 grau Celsius. Então, primeira coisa, vou corrigir qual que é a minha capacidade de refrigeração na sucção para a minha temperatura. Eu te dei lá da minha temperatura, que era 5 graus na sucção e 45 graus na condensação. Vamos lá ver. Aqui está o valor, como que foi calculado, mas vamos lá ver de onde que eu tirei esse 1,05. Porque o 60 está no exercício. O 60 era a capacidade de refrigeração lá. Era 60 TR. Então, eu venho aqui na minha tabela 4, correção da capacidade frigorífica, da linha de sucção. Minha temperatura de condensação, 45 graus. Minha temperatura de sucção, 5 graus positivos. Eu venho aqui, então, já que é sucção, na parte do S, acho o meu coeficiente, 1,05. Então, foi por isso que eu cheguei aqui, 1,05 vezes 60. Essa é a minha primeira correção. Agora, a gente vai para o dimensionamento da linha, para saber qual que é o tamanho de tubo que eu vou utilizar nisso aí. Eu vou pegar, então, o 63, que foi a correção que eu fiz, 63 toneladas de refrigeração.
que quando eu faço a minha conversão, aqui, ó, 1 tonelada de refrigeração é equivalente a 3.023,9 kcal por hora. Fazendo essa conversão aqui de 63 vezes isso, eu vou ter 190.512 kcal por hora. E qual que é o meu comprimento estimado? 9,6, tá? Tudo que a gente calculou ali no anterior. Eu venho, então, lá na minha figura 151 para calcular isso aí. Então, eu acho aqui o valor de 190,5, que é isso aqui, ó, 190,5 quilocal. Achei esse valor, marquei ele aqui, ó, uma linha ascendente. O que que acontece? Quando você topa ele aqui com a linha do seu tubo de 2,1/8, o que que vai acontecer? É que ele vai dar um valor de 8 metros. Quando a gente vê aqui, ó, o comprimento equivalente vai dar 8. Mas só que o nosso comprimento estimado é 9,6. Quer dizer, então, que o seu tubo aqui, ó, de 2,1/8 não consegue atender 9,6 metros. Ele consegue até 8 metros. Por isso que a gente vai utilizar a medida de cima. Então, a gente parte para a tubulação de maior valor, de 2,5/8. Para 2,5/8, que a gente acha aqui nessa linha, quando a gente vai aqui para o nosso eixo Y, a gente vai ver aqui, ó, que isso vai ser equivalente a 22 metros. Então, quer dizer que com esse tubo aqui, ó, 2,5/8, eu consigo atender até 22 metros. Então, 22 metros está ok, porque o nosso estimado foi 9,6. Quer dizer, então, aqui, ó, 2,1/8 vai suportar só até 8. Então, não é viável, porque o nosso é 9,6. E o 2,5/8 vai suportar, porque ele aguenta até 22 metros. Agora a gente vai determinar o comprimento equivalente daquelas curvas. Aquelas curvas lá, foi falado no exercício que era curva de raio longo, 90 graus. E a gente acabou de dimensionar que é um tubo de 2,5/8. Então, para a gente ver isso, vamos lá na tabela 8. Nosso tubo de cobre, 2,5/8, é raio longo, 90 graus. Então, achamos aqui o nosso coeficiente, quer dizer, o nosso comprimento equivalente. Quer dizer que um joelho desse vale 1,2 metros. A gente está substituindo o nosso joelho por uma distância linear equivalente. E já que a gente tem 4 joelhos, a nossa 4 vezes isso aqui, ó, 4 vezes 1,2. Então tá aqui, ó, achamos que é 1,2, multiplicando por 4, ó, 4 vezes 1,2, mais aquele comprimento linear que a gente já tinha. Deixa eu voltar lá no início para vocês lembrarem, ó, 6,4 metros era a soma disso aqui, ó. Então, 6,4 mais esse comprimento equivalente dá 11,2 metros. Beleza. E o que a gente conclui com isso? Eu concluo que o meu sistema está ok, porque eu vim aqui nessa tabela e achei que o 2,5/8 suporta até 22 metros de comprimento. E o meu comprimento real foi de 11,2. Quer dizer, então, que isso aqui deu certo, o meu está atendendo. Depois disso, passo 8. A gente vai calcular a perda de carga na sua linha de sucção. Vai ser o comprimento equivalente, que vai ser esse 11,2, vezes a perda de carga que você quer, que é 1 grau Celsius, que a gente está trabalhando com isso, e o comprimento admissível para essa perda. O comprimento admissível é aquele de 22, que a gente achou aqui, ó, 22 é o nosso comprimento admissível.
Então, está aqui, 11,2 vezes 1 dividido por 22. Quer dizer que sua perda de carga dá 0,51 graus Celsius. Vamos lá. Como que a gente vai agora calcular se consegue atender ou não o seu fornecimento de óleo? A gente tem que ir lá na tabela 9, que tem as cargas mínimas, e ver lá para a temperatura e para o nosso tubo. Vamos ver se isso aqui funciona. Temperatura, sucção, 5 graus. Nosso tubo, 2,5 oitavos. Achamos aqui, então, para a nossa linha, 48,1. 48,1. No caso aqui seria megacal. Então, no caso aqui seria 48.100 kcal por hora. Isso vai dar 16 toneladas de refrigeração. Quer dizer que esse aqui é o meu valor mínimo que eu preciso. Não pode ter nada menor do que isso, senão eu não vou conseguir fazer com que o óleo chegue no local correto, que eu não arraste o meu óleo. E lá no exercício, e eu falei para vocês que a capacidade mínima era de 12, porque a capacidade da refrigeração era 60, e eu falei, o seu compressor pode trabalhar com até 20%. Então, 20% de 60 dá 12. Então, se eu atingir 12, eu não vou conseguir transportar o óleo, que precisa de 16. Eu vou ter que reprojetar pelo menos uma parte dessa linha para atender isso. E eu vou reprojetar a parte ascendente. Só aquela partezinha para que eu consiga consertar isso. E eu posso consertar isso diminuindo o diâmetro da parte ascendente. Vou fazer assim, ó. Eu estava em 2,5 oitavos. Vou diminuir essa parte aqui, ó, só essa parte em vermelho, que é a parte ascendente, para 2,1 oitavo. E vou calcular tudo relacionado a ela. Primeira coisa, vamos lá. Qual que é o nosso comprimento ascendente? Vai ser 1,8 metros, mais esses dois comprimentos aqui relacionados ao nosso joelho. Está nessa tabela aqui, gente. Olha lá, ó. 2,1 oitavo agora, raio longo. Então, saiu de 1,2 e agora está em 1. Então, vai ser 2 joelhos, 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, mais 1,8 metros. Esse é o nosso comprimento ascendente. Calculamos, então, nossa perda de carga no trecho ascendente. Perda de carga, 3,8 vezes 1 dividido por 8. Esse 8 vem de onde? Daquele mesmo lugar do 22. Só que é para o de 2 e 1 oitavo. Olha aqui, ó, o 8. O 8 está bem aqui, responsável pelo 2 e 1 oitavo. Passei demais. Estava aqui. Calculei aqui o primeiro, a perda de carga aqui nesse trecho ascendente. E agora, eu tenho que simplesmente calcular o restante. Eu tenho que somar esse trecho em vermelho com o restante. O restante vai ser, então, qual que é o comprimento remanescente? 4,6, que vai ser o quê? 2 mais 2, 4. Mais 0,3, mais 0,3, 4,6. Mais 2 vezes 1,2. Isso aqui vem lá do joelho de 2,5 oitavos. Lembra ainda, ó, o em azul ainda é da 2,5 oitavos. O em vermelho que a gente trocou para 2,1 oitavo. Por isso que eles são diferentes um do outro. Calculando aqui, então, o nosso valor, 7 metros, comprimento equivalente, vezes 1, dividido pelo 22, então a gente tem essa perda de carga. No final das contas, a gente vai somar essa com essa, para ver se está ok. E vai estar
Ok? Olha aqui, ó, lembra de onde está o 8, onde está o 22. Isso vai estar ok porque se a gente somar as duas, dessa linha vermelha que a gente reprojetou e dessa linha azul que a gente já tinha projetado e só calculou aqui de novo, vai dar menor do que 1. Se tiver menor do que 1, quer dizer que a sua perda de carga está ok. Então, tá tranquilo para a gente passar para frente. Por fim, é só a gente ir lá na nossa tabela 9 com os nossos novos valores para ver se dá a carga mínima. Então, tabela 9, 5 graus, 2 e 1 oitavo. Lembra que a gente estava aqui antes, por isso que não tinha dado certo. Deu 27,5. Esse 27,5, se a gente olha aqui, 27.500 kcal por hora, que é 9 TR. Então, 9 TR está ok, porque o mínimo que eu tenho disponível é 12. E o 12 vai ser o suficientemente grande para englobar esse 9 e fazer o seu sistema funcionar perfeitamente. Espero que vocês tenham entendido aí que por que eu fiz no slide, porque tinha que mostrar muita coisa de onde que eu estava pegando. E aí, conseguiram entender alguma coisa ou ficou muito complicado? Então, essa é só a primeira parte que a gente dimensionou, a linha de sucção. Tudo bem que ela é a mais complicada, mas aí depois ainda tem a linha de líquido e a linha de descarga, mas elas são mais tranquilas. É tipo assim, é que os passos são muitos, tem muito passo para você seguir o projeto disso aí. Esse que é o probleminha. Mas seguir o passo a passo não tem conta complicada, não. É só olhar na tabela direitinho lá que vai dar certo. E na semana que vem eu faço com vocês o restante do exercício para dimensionar todas as linhas, inclusive com as perdas de cargas ali, devido às válvulas lá que eu falei também. Acho que é isso, eu deixei o exercício para vocês fazerem. É basicamente esse exercício aí, muda só apenas a sua capacidade de refrigeração. A única coisa que vai mudar é aquele 60 vai passar para 65, ou seja, o seu 12 vai passar para 13, o resto é tudo igual, é só para você seguir o passo a passo. O material eu deixei disponível para vocês lá no portal, material base, então tá todas as tabelas lá. Vocês podem ver lá e se basear lá, e na minha aula que vai estar postada daqui a pouco lá também, no YouTube. Deixa eu encerrar a gravação aqui, mas vocês podem falar qualquer coisa se quiser.